Olá, tudo bem? Espero que sim. CPSH11, pessoal, fundo imobiliário de tijolo do segmento de shopping center, está com 20% de desconto, valorizou bastante já nos últimos 2 meses aí. Agora tem um detalhezinho que está preocupando lá no novo relatório gerencial, pessoal, que saiu essa semana. Será que esse 20% de desconto é interessante ou é um prejuízo a caminho? Pessoal, preocupante, tá? Vamos assistir esse vídeo então, onde nós vamos mostrar a situação atual desse fundo imobiliário com a apresentação do novo relatório gerencial. Vamos lá então. Ei, rapidinho aqui. Tá curtindo o conteúdo? Aqui é 100% gratuito, pessoal. Não vendemos nenhum curso, só peço em troca a inscrição e o like. Simples. Isso nos incentiva a continuar. Estudos aqui de investimentos, educação financeira. Então, assim, nos próximos 3 segundos, então, faça a sua inscrição aí e deixe seu like. Vamos combinar assim? Muito obrigado, pessoal. Vamos, então, ao vídeo. Antes do relatório atual, então, vamos aos dados atuais aqui do fundo. Então, o CPSH11, ele fechou cotado dia 9 de maio a R$ 9,40 e está com PVP de 0,79, ou seja, está com 21% de desconto ainda esse fundo imobiliário. Seus dividendos ele vem pagando aqui desde fevereiro até abril 10 centavos. A data do pagamento dele foi dia 25 de abril e a data com dele é sempre no 12º dia útil de cada mês. Então, pessoal, por isso que ele tem aqui, por enquanto, somente de abril, porque de maio ele ainda não anunciou, né? Vai anunciar agora no 12º dia útil desse mês, tá? Que deve ser lá pelo dia 19 de maio, tá? Então, vamos ficar bem atento que vai ser um mês aqui bastante importante aqui na distribuição de dividendos, tá? Vamos ver se ele vai conseguir manter esses 10 aqui ou se ele vai cair. Vamos à enquete do dia, então. Então, você responda lá embaixo nos comentários. Você investe nesse fundo imobiliário CPSH11? Se sim, pode digitar 1. Se não, pode digitar 2, ok? Conto com vocês aí, pessoal. Aqui o gráfico da cotação, então, desse fundo imobiliário. Nós temos aqui que em 2023, quando ele foi lançado na bolsa, ele era cotado aqui entre 10,50 mais ou menos, chegou aqui em setembro, está cotado próximo de R$ 12, depois ele caiu, ficou então lateralizando aqui entre 10,50 e R$ 11, praticamente isso aqui até outubro, novembro do ano passado, né? Quando então ele caiu forte, como todos os outros fundos imobiliários, chegou nas suas mínimas aqui em torno de 8,50 mais ou menos, e agora está voltando, né? Já está nesse patamar aqui de 9,40. Só essa subida desse mínimo aqui que foi em dezembro até agora, isso aqui já subiu em torno de uns 15%, pessoal, tá? Já voltou a se valorizar. E ainda está com desconto ainda de 21%. Então pode chegar, né, a valores bem maiores aqui. Porém, nós temos algumas questões preocupantes lá no relatório gerencial, tá? Nós vamos analisar daqui a pouquinho isso aí. Seus dividendos aqui ele vem entregando 10 centavos, de algum momento chegou a pagar 11 centavos aqui, mas não dá de esperar muito mais do que isso, né? E agora nós temos alguns agravantes aí que nós vamos analisar daqui a pouquinho, tá? Não sei se ele vai conseguir manter esses 10 centavos, tá? Vamos lá. Vamos calcular a rentabilidade, então, hoje desse fundo imobiliário. Como é que eu faço para calcular a rentabilidade? Então, divido o dividendo pago pela cotação. Então, 10 centavos dividido por 9,40. Então, nessa cotação de hoje, ele estaria dando, então, 1,06% ao mês, se ele manter esses 10 centavos. Bem entendido, né, pessoal? Se ele diminuir esses 10 centavos aqui, vai cair os dividendos aqui, ok? Lembrando que esse dividendo aqui, 1,06% ao mês, é isento de imposto de renda, né? Fazendo a conversão dessas taxas, então, nós temos que esse 1,06% ao mês equivale a 13,49% ao ano, pessoal. Isso aqui é isento de imposto de renda, tá? Comparando, então, por exemplo, com o CDB, que rende 100% do CDI, nós teríamos hoje 14,65%, menos 15% de imposto de renda, se deixar aplicado por 2 anos. Nós teríamos aqui 12,45% ao ano nesse CDB, já descontando o imposto, né? Ou seja, 0,98% ao mês. Ainda, então, comparando os dois investimentos, o CPSH11 ele estaria dando um retorno aqui ainda a mais do que esse CDB de 0,08% ao mês. Fazendo aqui uma comparação de investimentos, pessoal, por exemplo, de R$ 10.000 nesse fundo imobiliário ou nesse CDB, nós teríamos que, em 10 anos, esses R$ 10.000 teria se transformado em R$ 35.441 nesse fundo imobiliário contra R$ 32.228 nesse CDB. E em 20 anos, esses R$ 10.000 teriam se transformado em R$ 125.000 nesse fundo imobiliário contra R$ 103.000 nesse CDB. Então, a gente vê que uma diferença pequena, como tem aqui, né, 0,28% de diferença entre um investimento e outro, no médio e longo prazo ainda dá uma diferençazinha mais ou menos, né? Em 20 anos, olha só, dá mais de R$ 20.000 aqui de diferença, né? Então, realmente é bem interessante. Lembrando, pessoal, que essas taxas aqui são taxas atuais, né? E que no decorrer desse tempo, certamente 10, 20 anos, vai ter alteração, né? Ou para mais ou para menos, tanto um como o outro, né? Então, isso aqui é uma fotografia atual dessa situação, ok? Vamos calcular o Magic Number, então, desse fundo imobiliário. Pessoal, antes de mais nada, né? Não esqueça de se inscrever no nosso canal, pessoal. Estamos em busca de 2.000 inscritos, tá? Conto com vocês aí. O Magic Number, então, o que é mesmo? Nada mais é que a quantidade de cotas que eu tenho que ter de um fundo imobiliário para que no próximo mês, somente com os dividendos pagos, eu já consiga comprar mais uma cota, né? Assim eu faço aquela bola de neve crescer cada vez mais aí com o poder dos juros compostos. Como é que eu faço para calcular, então, esse número mágico? Divido a cotação atual pelo dividendo pago, então 9,40 dividido por 0,1, isso dá 94 cotas. Então, 94 cotas é o número mágico.
Ou seja, é o número de cotas que eu tenho que comprar, que daria um investimento então, de 94 vezes 9,40, investimento de R$ 883,60. Então, esse é o valor que eu tenho que disponibilizar para poder comprar essas 94 cotas e no próximo mês, somente com os dividendos pagos, eu já consigo comprar mais uma cota, né? Ok? Pessoal, vamos avançar então agora lá para o relatório gerencial e ver como é que está a situação então atual desse fundo imobiliário. Vamos ao relatório então do CPSH11 referente ao mês de março de 2025. Pessoal, é importante lembrar que o shopping center, que os fundos de shopping centers, eles sempre têm um delay nos seus relatórios, né? Esses dados então aqui referente ao mês de março, na verdade, ele reflete ainda o mês de fevereiro do shopping, tá? Então, por isso que é bom ficar sempre atento, tá bom? Vamos lá. Esse fundo ele teve início em fevereiro de 2023, ele cobra uma taxa de administração 0,92% ao ano sobre o patrimônio líquido do fundo e uma taxa de performance de 10%, que o CDI IPCA mais 6%. Valor de mercado, então, aqui final de março era R$ 8,99, hoje já está R$ 9,40, né, como nós vimos ali. O valor patrimonial dele, então, é R$ 11,87. Então, realmente, ele está bastante descontado, né? Quantidade de cotistas, 18.315 cotistas, final de março. Ele pagou, então, no último dividendo de 10 centavos. Seu patrimônio líquido é 945 milhões de reais. Isso dava um dividend yield na época de 14,2% ao ano. Hoje já está mais baixo porque ele aumentou a sua cotação, né? Comentário gestor, algumas coisas aqui. Ele fala o seguinte: os resultados de março reforçam a qualidade e diversificação da carteira, que continua a performar positivamente mesmo em um cenário macroeconômico desafiador. Um dos grandes destaques do mês foi a aquisição de uma participação do Shopping Pátio Paulista, um dos principais ativos de São Paulo, localizado no coração da Avenida Paulista. Então, ele fez uma aquisição de parte do shopping, né? Ele fala aqui também: além disso, o fundo concluiu uma nova operação de alavancagem, otimizando sua estrutura de capital e ampliando a sua capacidade para investimento futuros. Então, ele acabou fazendo mais uma dívida, né? Ele emitiu CRIs aí, né, certificados de serviços imobiliários, né, para poder, segundo ele, né, aumentar sua capacidade de investimento. Então, foi esse shopping aqui que ele adquiriu participação nele. Então, a aquisição do Pátio Paulista, ele diz o seguinte, que esse shopping ele tem uma alta ocupação também, 99,5% de ocupação, vendas robustas, né, de 45,1 mil reais por metro quadrado, resultado operacional também de 4,1 mil reais por metro quadrado, né? Um dos melhores do fundo. Ele tem uma parceria com a Iguatemi, ok? Então, isso foi o shopping que ele acabou comprando participação. Participação pequena, tá, pessoal? Já vou mostrar ali. Bem pequena mesmo. A alavancagem do fundo, então, ele fala que ele emitiu esses CRIs aqui. Esse CRIs tem uma carência de amortização até março de 2027, então tem 2 anos praticamente para começar a pagar a amortização, né? E os juros ele já começa a pagar já no próximo mês, né? Mês de março mesmo. Então ele diz o seguinte, ó, o CRI teve como objetivo pagar os compromissos a prazo do CPSH e dar um fôlego para o fundo conseguir realizar operações de subscrição de cotas do fundo, que passa a ter participação de 17,8% no Shopping Pátio Paulista. Então eles pretendem fazer mais uma subscrição de cotas, né, para você conseguir um capital para poder investir no fundo, né? A gente sabe, pessoal, que os fundos imobiliários, a única forma que eles têm de crescer é fazendo subscrição, né? Porque todo lucro que ele gera, 95%, tem que ser distribuído aos cotistas, né? Então não tem como você crescer com capital próprio, se todo lucro você tem praticamente quase que distribuir todo, né? Então, por isso que ele tem que fazer as subscrições, tá? É assim que funciona. Então, esse foi o CRI que ele fez, né? Então, um CRI de 52,2 milhões de reais. Com relação a negociações na Bolsa B3, né? Em fevereiro teve a média diária de 2 milhões e em março dobrou, né? 4,5 milhões aqui de reais por dia negociado. Muito bom. Aqui o gráfico também da cotação, já vimos também lá no Investidor 10, né? O número de cotistas, pessoal, está interessante, olha só. Fevereiro tinha 15 mil, passou para 18 mil. Então, 3.300 cotistas a mais aqui praticamente, de mês de fevereiro para o mês de março. Muito bom, né? Cresceu aqui os investidores nesse fundo. Agora aqui, pessoal, aqui começa a complicar, que assusta e já vamos dizer o porquê. Mês de março, então, né? Então, a gente tem que entender que o shopping center sempre tem aqui praticamente um mês de delay aqui, né? Então, mês de março, praticamente são os dados referente ao mês de fevereiro, mês de janeiro, assim por diante. Podemos entender por aqui, por exemplo, ó, o mês de dezembro, aqui, né, de 24, por exemplo, eram referente aos resultados do mês de novembro. Por quê? Novembro é um mês forte para shopping center, é um mês da Black Friday, né? Pode ver que ele vinha aqui, ó, tem um resultado de 7 milhões, foi um resultado interessante, mês de dezembro, né? Mas isso aqui reflete o mês de novembro. Mês de janeiro é referente ao mês de dezembro, que é o melhor mês do ano, que é o mês de dezembro. Pode ver que janeiro aqui deu 11 milhões, né? Mas esses 11 milhões aqui é por conta que são os dados de dezembro. A gente vê que ele cresce aqui, né? Fevereiro é referente ao mês de janeiro. E março é referente ao mês de fevereiro, assim por diante. É assim que funciona esta lógica aqui, né? Dos dados aqui de uma DRE de um shopping, por exemplo. De um fundo de shopping, né? Beleza, então vamos ver o que está acontecendo, pessoal. Vamos lá. Questão, então, de resultados referente aos shoppings aqui, né? Então, em março foi 6 milhões e 300 mil reais. Contra fevereiro, 7 milhões e 500 mil reais. Comparando o mês de março aqui com o mês de outubro lá, em novembro, que é onde a gente pode ter assim uma comparação um pouco mais justa, em função da sazonalidade aqui dos shoppings, né? O shopping, novembro, dezembro e janeiro são os meses melhores para ele aqui, né? Então, ele até subiu um pouco a receita aqui, comparando aqui com os meses de outubro e novembro, né? Mas assim, isso não é o interessante. O interessante tá aqui, ó. O resultado, olha só. O resultado de março foi 6 milhões, ok?
6 milhões. O resultado de fevereiro foi 7, de janeiro foi 11, como já falei ali, né? De outubro lá, por exemplo, foi 2 milhões, de novembro foi 6 milhões, agora o que pega aqui é isso aqui, ó. Resultado por cota. Foi 7 centavos por cota em março de resultado. 7 centavos por cota. Porém, o que aconteceu? Ele distribuiu 10 centavos. Ou seja, ele queimou 3 centavos da reserva que ele tinha para conseguir distribuir. Na verdade mesmo, ele acabou queimando 4 centavos, tá, pessoal? Por quê? Porque no mês passado ele já tinha um resultado de 9 e acabou distribuindo 10 centavos. Agora teve um resultado de 7 e continuou distribuindo 10 centavos. Aí nós temos aqui, ó, resultado acumulado por cota. Agora, pessoal, ele só está com 2 centavos acumulado por cota. Mês passado ele estava com uma reserva de 6 centavos por cota. Ou seja, ele queimou 4 centavos por cota para manter esses 10 centavos. Aqui que é a nossa preocupação, então. Por quê? No próximo mês aqui, pelo andar da carruagem aqui, ele deve manter mais ou menos isso aqui. E se ele precisar de 2 centavos, se ele conseguir um resultado de 8 centavos, para ele manter os 10 centavos aqui, no próximo mês que eu falo, nessa próxima Datacom, que é agora em maio, né, pessoal? Que vai ser lá pelo dia 19 de maio, eu acredito mais ou menos, que é sempre o 12º dia útil de cada mês. Então, se ele der um resultado aqui de 8 centavos por cota, o que não é muito fácil, tá? Ele vai ter que usar 2 centavos aqui de reserva que ele tem ainda, a última reserva que ele tem, vai queimar toda a reserva para distribuir os 10 centavos. Então, essa é a preocupação. Não acredito ser muito possível dele conseguir manter essa distribuição de 10 centavos pelos próximos meses, pessoal. Talvez esse mês ele consiga ainda. Se ele conseguir 8 centavos de resultado aqui, ele pode usar esses 2 centavos que ele tem para manter os 10 e o próximo mês já ninguém sabe, né? Mas tem que conseguir os 8 centavos, o que já está bem complicado de conseguir aqui, né? Então, a gente sabe, né? Caiu a distribuição, a tendência da cota é despencar. Despencar de novo, isso aí pode cair, deixar ele com um desconto maior ainda, tá? Então, essa é a preocupação que tenho aqui nesse fundo, nesse momento, tá, pessoal? Ou seja, esses 10 centavos aqui podem não serem sustentáveis aí já para esse mês, não agora para o mês que vem, tá? Então, você entender como é que vai ser o próximo relatório dele também, né? Ok? Então, a preocupação está aqui. Isso é o que deixa bastante dúvida nesse fundo imobiliário agora, tá? Reserva quase zerada e precisar utilizar agora, já era, né? Então, vai ficar complicado aqui, tá? Então, tem tudo para ter que baixar essa distribuição. E hoje ele está dando praticamente ali, com essa distribuição 1,06, se ele baixar aí para 9 centavos, aí praticamente aí a renda fixa vai fazer muito mais sentido, né? É isso que o pessoal analisa hoje. Lógico, ele tem uma possibilidade de valorização interessante ainda nas suas cotas, né? Pelo desconto que ele está atual, né? Mas, enfim, tá? É o risco que ele tem agora e temos que acompanhar isso aqui. Vamos lá. Dando continuidade aqui então, né? Então, o histórico da distribuição dele aqui. Então, esses 10 centavos aqui representou 14,2% aqui de rentabilidade. Temos aqui o portfólio de ativos então, né? Ele tem esses 11 shoppings aqui, que ele tem tudo participação, né? E participação pequena nesses shoppings, a gente pode ver aqui. O que ele tem maior participação é nesse Fashion Outlet Novo Hamburgo aqui, 20,6%. Iguatemi Alphaville, 18%. E o restante aqui, né, participação bem menores aqui nesses shoppings aqui. Área bruta locável própria aqui, então, a maior aqui é no Iguatemi Fortaleza, 22%. Iguatemi Alphaville, 15%. E Praia de Belas, 12%. O restante aqui abaixo de 12%, né? O resultado operacional do fundo, né? O Cidade Jardim aqui é 18%, Iguatemi Fortaleza 20%. E Iguatemi Alphaville 15%. O restante tudo abaixo de 15% aqui, né? Participação, a distribuição geográfica aqui, 59,6% é em São Paulo, 19% no Ceará, 14% no Rio Grande do Sul e 6,5% no Rio de Janeiro. Então é um fundo ainda pequeno, né, pessoal? Menos de 1 bilhão aí. Aqui temos dados interessantes aqui do fundo, né? A gente vê aqui os indicadores operacionais, né? A ocupação, que é um dos principais aqui, ela está com uma ocupação aqui de 95,4%, excelente, né? Uma vacância apenas de 4,6%, né? Então, muito bom o resultado desse fundo no quesito aqui de ocupação, né? Vacância bastante baixa. Aqui temos aqui a evolução, então, da ocupação do shopping. Aqui, pessoal, bem interessante aqui, né? No portfólio. Então, como eu falei para vocês, né? Esses dados de março, estão vendo agora, reflete ao mês de fevereiro. Então, tá vendo aqui, ó, janeiro e fevereiro, né? Então, pode ver que esse azulzinho aqui, ó, com relação às vendas, né? Reais por metro quadrado, a gente vê que ele vem subindo ano a ano aqui, né? Muito bom, né? Março, pode ver que não tem ainda esse azulzinho aqui, o último, né? Então, o próximo relatório já vai aparecer o mês de março aqui, né? Então, a gente vê que realmente ele vem subindo aqui os seus resultados, né? Mesma forma também o resultado operacional aqui também, né? Olha só, uma escadinha aqui, né? Ano a ano aí, mês a mês ele vem subindo. Então, bastante interessante também, né? Aqui depois ele traz aqui um apanhado geral de shopping a shopping aqui. Ele traz aqui seus dados de área de terreno, de área construída, de área bruta locável, enfim. Todos os dados aqui de cada shopping. Depois vocês podem se apropriar, então, dessas informações aqui. Falar sobre as dívidas de cada um também. Ok, pessoal, resumindo aqui, então, né? Um fundo de shopping, hoje ele já está tendo um dividendo aí em torno de 1% ao mês. Praticamente quase o que um CDB, 100% do CDI, está rendendo. Tem possibilidade de valorização. Agora, a nossa preocupação, como já falei, é isso aqui, né? A reserva aqui caiu bastante. Esse mês teve que usar 4 centavos da reserva para conseguir distribuir esses 10 centavos. Deu apenas 7 centavos aqui, praticamente, aqui de resultado.
Tá? Então, realmente, bastante preocupante a situação desse fundo no quesito de distribuição de dividendos. Tá? A gente vê que ele tem possibilidade de valorização das suas cotas, mas o que assusta é que, caso ele não consiga manter os dividendos, isso aí vai ocasionar o quê? Geralmente uma queda, né, no valor da cotação ainda maior. Né? Então, tem que botar no alerta aqui essa questão, para que, né, as pessoas não se assustem depois na hora que cair as cotações em função, né, de uma queda aí dos dividendos entregues. Tá? Então, isso é bastante preocupante nesse fundo aqui, tá, pessoal? Então, isso que a gente tem que cuidar com essas questões aqui, ok? Pessoal, então, mais uma vez, lembrando que aqui não tem nenhuma recomendação de investimentos, né? Estamos aqui estudando juntos para que cada um possa tomar a melhor decisão. Então, peço mais uma vez que vocês se inscrevam no nosso canal, aí, curta, comente, compartilhe. Até o próximo vídeo. Muito obrigado.